salve, 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 sétimo ano, vamos que vamos, continuando. Os bandeirantes e os negros da terra. Um dos poucos núcleos de povoamento no interior da colônia portuguesa no fim do século XVI era o de São Paulo de Piratininga, na capitania de São Vicente. As terras dessa região não eram adequadas à plantação de cana-de-açúcar. Seus habitantes, cerca de 2.000 pessoas entre europeus e mestiços, dedicavam-se ao cultivo de produtos como trigo, milho e mandioca. Parte da produção era consumida na capitania e o que sobrava era vendido a outras regiões. Com o aumento do comércio e da produção, os paulistas começaram a escravizar indígenas. Quando os nativos das proximidades escassearam, os paulistas passaram a organizar expedições em busca de indígenas sertão adentro. Essas expedições eram conhecidas como bandeiras. As pessoas que participavam dela eram os bandeirantes, também chamados de sertanistas. Bandeiras é como são conhecidas as expedições organizadas pelos paulistas. As demais são conhecidas como entradas. Beleza, galera? Vamos lá. Nas bandeiras iam também um capelão e centenas ou milhares de indígenas, muitos dos quais eram nativos escravizados. A presença indígena nessas viagens era muito importante para os bandeirantes. Graças ao conhecimento dos nativos, as expedições avançaram sertão adentro, alcançando inclusive terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. Eram os indígenas que mostravam quais plantas podiam ser consumidas e quais podiam curar ferimentos e enfermidades, entre outras coisas. Uma das primeiras grandes bandeiras saiu de São Paulo em 1602. Retornou em 1604 com cerca de 3.000 indígenas capturados na região, hoje ocupada pelo estado do Paraná. Os indígenas escravizados eram chamados pelos bandeirantes de negros da terra. Esse nome era um modo de diferenciá-los dos africanos escravizados, conhecidos como negros da Guiné. Quando chegavam a São Paulo, os indígenas capturados eram escravizados ou vendidos aos senhores de engenho do atual Nordeste. O paulista Domingos Jorge Velho foi um dos bandeirantes que enveredaram pelas matas brasileiras e pelos difíceis caminhos no território que hoje compreende Pernambuco, Piauí, Maranhão e Ceará. Foi descrito na época como um homem que mal falava o português, expressando-se quase que exclusivamente em tupi-guarani. Penetrando em terras do atual Nordeste, as expedições comandadas por Domingos Jorge Velho foram responsáveis pela fundação de diversos vilarejos. O bandeirante contribuiu assim para a expansão territorial da colônia portuguesa na América. Entretanto, essas conquistas territoriais tiveram um alto preço para os indígenas. Ao resistir contra a invasão dos sertanistas, milhares deles foram exterminados. Os que não morreram foram capturados e escravizados. Domingos Jorge Velho também comandou a expedição que destruiu o Quilombo dos Palmares na capitania de Pernambuco. O que mais temos, galerinha? Vamos lá, seguindo adiante. Em suas expedições em direção ao sul, os bandeirantes fundaram alguns povoados, cidades como Francisco do Sul, Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, e Laguna, todas no atual estado de Santa Catarina. Nasceram da ação de bandeirantes. Os jesuítas estabeleceram diversas missões na América. Havia missões na região do Guairá, no atual Paraná,
em Itatim, no atual Mato Grosso do Sul, Tapé e Uruguai, no atual Rio Grande do Sul, por exemplo. Para os bandeirantes, as missões ou reduções ofereciam a possibilidade de capturar de uma só vez muitos indígenas que já estavam acostumados ao trabalho regular e disciplinado. Assim, na primeira metade do século XVII, teve início um período em que os bandeirantes empreenderam ataques arrasadores às missões. Uma das primeiras missões a sofrer essas investidas foi a redução de Guaíra, em 1620. Na segunda metade do século XVII, boa parte dos indígenas do sul da colônia portuguesa havia sido exterminada ou transferida para São Paulo como mão de obra escrava. Os bandeirantes passaram então a procurar indígenas, ouro e pedras preciosas em regiões hoje situadas nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Parte dessas regiões estava situada além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Essa situação provocou constantes conflitos entre portugueses e espanhóis. Um deles teve início em 1680, na redução jesuítica de 7 povos das Missões, localizada no atual estado do Rio Grande do Sul. Para resolver a disputa, os governos de Portugal e Espanha assinaram vários acordos estabelecendo novos limites para seus domínios na América. As novas expedições foram incentivadas pelo governo de Portugal, que via na descoberta de metais preciosos a solução para suas dificuldades econômicas. Nessas expedições, usava-se muitas vezes os rios como via de acesso ao interior. Na maioria dos casos, navegava-se em pequenos barcos pelo rio Tietê, que atravessa o atual estado de São Paulo de leste a oeste. Essas expedições ampliariam ainda mais as fronteiras da colônia portuguesa e seriam responsáveis pelo nascimento de vilas e povoados em seu interior. Em alguns pontos do trajeto, pequenos grupos de pessoas estabeleciam-se e ficavam encarregados de cultivar alimentos como mandioca e milho para que na volta as bandeiras tivessem comida. Muitas dessas paradas deram origem a povoados. Outros núcleos nasceram da descoberta de ouro ou de pedras preciosas. Esse foi o caso de Goiás, no atual estado de Goiás, que teve sua origem em 1725 com a descoberta de ouro. Essa também foi a origem de muitas cidades no atual estado de Minas Gerais. Enquanto os portugueses expulsavam os últimos concorrentes europeus do norte do Brasil atual, navegadores holandeses chegavam em 1642 a uma região desconhecida dos europeus. Essa área, no sudoeste do Oceano Pacífico, formada por 2 enormes ilhas e outras menores, recebeu o nome de Nova Zelândia. Foi um dos últimos lugares do planeta alcançados pelos europeus no processo de expansão marítima iniciada no século XV. Os autores da façanha foram o explorador e comerciante holandês Abel Jansenson e os marinheiros do navio sob seu comando. Eles trabalhavam para a Companhia das Índias Orientais. A Tasmânia, ilha que hoje pertence à Austrália, tem esse nome em homenagem ao explorador. Alguns marinheiros da tripulação de Tasman foram mortos pelos nativos. Os que restaram tiveram de sair às pressas da região. Foi somente em 1769 que os europeus retornaram à ilha. Essa tarefa ficou a cargo do explorador britânico James Cook, que mapeou quase toda a costa do atual país. Belezinha, galera? Então é isso. Paramos por aqui na página 25. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. E nos vemos por aí. Abraço. Fui.